eu calculo as propriedades geométricas da seção de um navio? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Se você está acompanhando nossos vídeos, você viu que eu dediquei uma série inteira de vídeos ao cálculo do momento fletor naviga-navio. A série está aqui em cima no card e é muito legal que você assista. Mas, se você acompanhou essa série, sabe que eu já consigo determinar em qualquer condição de carregamento a distribuição do momento fletor ao longo do comprimento do navio. Ou seja, eu sei em cada seção do meu navio o esforço de flexão que está tentando quebrar o meu navio. E se você estudou a mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, você sabe que esse momento fletor produz um campo de tensões axial na direção longitudinal da embarcação, que a fórmula está aqui do lado. A gente ainda vai gastar alguns vídeos explicando um pouco melhor essa fórmula que está aqui do lado. Mas eu peço que você, nesse momento, aceite ela, porque é um dos pilares que antecedem o curso de estruturas navais. Se você aceita ela, você sabe que em uma determinada seção do meu navio, eu já sei o momento fletor que ali está. Por isso, eu vou nomear esse momento fletor de momento fletor de X. Ou seja, o momento fletor que tende a quebrar o navio na posição X, medido em relação ao nosso espelho de popa. Restam, então, dois parâmetros dessa minha equação. O parâmetro que está no denominador é o momento de inércia, então é uma propriedade da seção, calculado em relação ao eixo que passa pela linha neutra da seção. Professor, por que em relação à linha neutra? Porque no equilíbrio do momento fletor, a linha neutra define o eixo para o qual a soma das tensões longitudinais superiores à linha neutra e a soma das tensões longitudinais inferiores à linha neutra, ponderado pela área que está acima e abaixo da linha neutra, resulta em uma resultante longitudinal zero. E isso é muito importante, porque o momento fletor tende a quebrar o navio, mas não tende a esticar o navio. Então não há esforço resultante na direção longitudinal. Assim, matematicamente, o eixo neutro é o eixo no qual ocorre a flexão da viga-navio. E é importante entender que esse eixo neutro ele varia de seção para seção. Se você calcular o eixo neutro em cada seção do teu navio, você tem o que a gente chama de plano neutro da viga-navio. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. No vídeo de hoje vamos pegar uma única seção e entender então que o denominador é o momento de inércia daquela seção, daquela fatiazinha do meu navio, calculado em relação ao eixo neutro. Logo, a minha primeira tarefa é determinar onde está o eixo neutro. E, em seguida, calcular o momento de inércia em relação a esse eixo neutro. Só para concluir, o valor z que está ali na equação é a distância vertical de um ponto qualquer da minha seção do meu navio, medido em relação ao eixo neutro. Ou seja, é a distância desse ponto até o eixo neutro. Ela pode ser positiva se o ponto estiver acima do eixo neutro e é negativa se o ponto estiver abaixo do eixo neutro. Mas a questão do sinal a gente vai ver como tratar no próximo vídeo. Nesse momento, entenda apenas que aquele valor z é a distância de um ponto qualquer medido em relação ao eixo neutro. Perceba que essa equação não leva em consideração a distância y do ponto na seção. Ou seja, por essa formulação, que é a formulação básica de viga, qualquer ponto numa mesma cota z do meu navio tem a mesma tensão global, a mesma tensão primária, a mesma tensão decorrente da flexão da viga navio.
ou seja, não há variação da tensão ao longo da boca da embarcação. Professor, isso é verdade? Nem de longe. Mas é assim que a gente ensina a vocês aqui no início do curso. Mais para frente, vocês vão ver que a gente mentiu para vocês nos últimos 3 anos da sua graduação. E essa equação está incompleta. Mas também é tópico para outro vídeo. Por enquanto, vamos andar antes de correr, como já dizia o Sr. Miyagi, lei da natureza, né, Daniel-san? Portanto, o que a gente tem que fazer agora é calcular a posição do eixo neutro de uma dada seção e o momento de inércia dessa seção em relação ao eixo neutro. E aí, o aluno mais apressado vai falar, já sei, professor, é só cortar o navio, colocar no AutoCAD que ele calcula para nós. Tá certo, tá? Existem uma dúzia de softwares, falei AutoCAD, mas podia falar SolidWorks, uma tonelada de softwares de modelagem, de CAD e CAM, que se você desenhar a seção, vai calcular com precisão a posição do eixo neutro e o momento de inércia dessa seção em relação ao eixo neutro. Mas acredita em mim, quando você está fazendo o projeto e análise de um navio, é muito mais fácil construir um procedimento analítico, uma planilha de dados, usando Excel ou qualquer variação de planilha eletrônica, do que modelar. Porque a modelagem tridimensional da seção de um navio é algo relativamente complexo. Não é algo que você faz numa tarde. Enquanto uma planilha você pode fazer muito bem feita e em uma tarde. Se você tiver que fazer múltiplos estudos de espaçamentos diferentes, condições de carga diferentes, a condição de carga não faz diferença em relação às propriedades, mas todo esse processo é integrado, você tem todo um caminho a percorrer. Então, se você tem que fazer múltiplas condições de carga, múltiplos espaçamentos longitudinais, múltiplos dimensionamentos de espessura, analisar arredondamentos construtivos, posição de braçadeiras, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tudo isso, cordão de solda, tudo isso fica muito mais fácil numa planilha do que numa modelagem computacional. Então, acredita em mim, planilhas eletrônicas para cálculo de propriedade de embarcações ainda são muito usadas em estaleiros, classificadoras, sociedades, escritórios de projeto. É evidente que finalizado o projeto, finalizada a análise, a gente pode e deve fazer uma verificação tridimensional usando o modelo CAD/CAM. Não há nenhum prejuízo em verificar os cálculos analíticos numa planilha usando uma modelagem. Não vejo problema nenhum nisso. No entanto, eu prefiro ensinar aqui o básico que funciona e é importante do que ensinar uma mera apertar botão em SolidWorks, CAD, Proteus ou qualquer software CAD/CAM. Então vamos começar esse trabalho? Bom, eu primeiro vou fazer o corte do navio na seção que eu quero analisar. Professor, já sei, é a seção mestra. Sim e não. A gente vai discutir muito isso em uma próxima oportunidade aqui no canal. A seção crítica pode não ser a seção mestra. Professor, no vídeo anterior o senhor falou que a seção mestra era a seção de maior momento fletor, que era a seção crítica do navio. Crítica é uma palavra interessante, porque crítica pode ser crítica em relação a quê? No caso, a gente chama de seção mestra a seção crítica, a seção de maior momento fletor. Mas não é necessariamente onde vai ocorrer a falha. Porque se você não tiver um corpo médio paralelo muito longo, pode ser que uma combinação de variação da seção, variação de força cortante, variação de momento fletor, crie uma seção crítica no teu projeto que não é a seção mestra da embarcação. Então, a gente vai discutir essa questão de seção crítica e varredura de análise em uma outra oportunidade. Segura aí, vamos devagarzinho. Vamos escolher então uma seção qualquer da minha embarcação. Faço um corte aqui no meu navio. Pego a figura da seção. Agora eu vou olhar só a seção.
porque eu vou começar a fazer um mapeamento de tensões em cada ponto. E fica muito mais fácil eu analisar seções planas do que objetos tridimensionais. De qualquer forma, a gente vai mostrar isso para vocês também em visualizações tridimensionais do campo de tensões. É tópico lá da análise computacional. Mas temos aqui uma seção plana. Primeira coisa que onde todo mundo erra. Não tem engenheiro naval que não vacila hora ou outra nessa questão. Embora a gente utilize toda a seção para calcular tensões, vamos entender isso. Concentra no que eu estou falando, diminui a velocidade do vídeo nesse ponto. A gente usa toda a seção para calcular tensões. Então, cada ponto dessa seção tem um valor de tensão primária, tensão global, tensão decorrente da viga navio. Cada ponto a gente vai aplicar a equação de momento fletor para calcular a tensão. No entanto, apenas os elementos estruturais contínuos ao longo de toda a viga navio oferecem rigidez à estrutura. Os outros elementos funcionam como apêndices que estão ali compondo a estrutura, muitas vezes fornecendo resistência local à estrutura. Mas, do ponto de vista global, apenas os elementos contínuos fornecem rigidez. Se você quer entender melhor isso, não estou aceitando isso, professor. Se está no modelo CAD, então faz parte da estrutura. Imagina uma sanfona. Se você pegar uma sanfona e dobrar a sanfona, ela tem muito pouca rigidez. Ela é feita para ser encolhida e estendida para variar o volume das câmaras sonoras para produzir notas diferentes. Então, todos aqueles elementos metálicos que tem na sanfona, em várias seções da sanfona, simplesmente não impedem a sanfona de ser comprimida ou ser flexionada. Por quê? Porque não são contínuos ao longo da sanfona. Tudo bem? Aceitou o meu exemplo de que só elementos contínuos são efetivos. A palavra é essa, efetivos, na rigidez da viga navio? Professor, então tem que ser contínuo de proa a popa? Não. Aqui a gente vai entrar numa seara muito complicada, que é o seguinte: existe uma dispersão de efetividade. Eu publiquei um trabalho muito interessante sobre isso há alguns anos atrás. Eu vou gravar vídeos especiais sobre isso, até porque também as sociedades classificadoras traçam valores diferentes. Como é muito difícil estabelecer uma porcentagem, há métodos, há procedimentos que você estabelece um coeficiente de efetividade para cada elemento que está nesse desenho, com base no comprimento contínuo e na posição desse elemento na seção do navio. Para que a gente não tenha um procedimento, vamos dizer, muito complexo, numa coisa que, vamos dizer que tem que ser operacionalizada de forma rápida, se estabelece uma certa convenção. Essa convenção pode variar em função do autor e da norma, principalmente. Para mim, o número mágico é 2/3. Se um elemento é contínuo por 2/3 do comprimento da embarcação, então ele entra no cálculo de momento de inércia e posição da linha neutra. Se ele não é contínuo por 2/3 do comprimento do navio, então ele não entra no cálculo do momento de inércia e posição do eixo neutro. Tudo bem? Guarda esse 2/3, pode usar, mas se for usar num texto técnico, tem que ter referência, e num próximo vídeo eu vou cravar referências com vocês, para que o assunto não fique, vamos dizer, num empirismo típico do engenheiro naval, não é verdade? Até porque se der errado você tem a quem culpar, e eu não quero que você culpe um vídeo de internet meu. Pode até usar, e eu queria que você usasse esses vídeos como referência, mas eu prefiro culpar outra pessoa.
Pode até ser um artigo meu, tá bom? Mas vamos guardar essa discussão para outro momento. O importante é você observar cada elemento da seção e analisar se ele é contínuo ou não por 2/3 do comprimento do navio. Elementos que tem que ter cuidado. Convés. Às vezes você tem um porão de carga por questão de arranjo interno, alocação, uma série de motivos, que tem convéses que não têm a mesma altura ao longo do navio. Obviamente, se eles não têm a mesma altura, eles não são contínuos ao longo do navio. Então você vai precisar tirar esses convéses da análise. Outro exemplo, já falei, superestrutura. Esse é o que quase todo mundo erra. Casaria, superestrutura, quase sempre você tem que remover da análise. Professor, e o navio de cruzeiro, a fragata, que tem alguns pisos com mais do que 2/3 do comprimento? Nesse caso, você remove uma parte da superestrutura, a parte que não tem comprimento da ordem de 2/3 do comprimento do navio. Tudo bem? Professor, e tem elementos que às vezes a gente esquece? Tem, cara. Eu já peguei análise estrutural de navio cruzeiro que tinha aletas estabilizadoras fixas no bordo do navio. Essas aletas estabilizadoras no bordo do navio, às vezes, se estendem por mais do que 2/3 do comprimento do navio. E acreditem ou não, podem fornecer rigidez à viga navio. Então, também pode ser o caso de você ter alguns apêndices que podem dar rigidez à viga navio. Às vezes você tem um casco de rebocador, né, que tem uma seção. E aí embaixo você tem um elemento que a gente pode chamar de quilha, bulina, numa analogia com veleiro, que é outro problema, mas é um elemento vertical que está abaixo do casco. Esse elemento vertical pode entrar no cálculo de rigidez da viga navio. Então, cada projeto tem a sua peculiaridade. Eu chamo a atenção principalmente da superestrutura, porque 99% dos alunos, vamos dizer assim, mais apressados erram isso. Se eu não me engano, já foi tópico de prova da Marinha. Fizemos lá uma sessão, fizemos lá o aluno errar, né, colocamos a seção cortando a superestrutura, colocamos o desenho da superestrutura com a seção, pedimos para ele calcular as propriedades e o índice de acerto foi assim baixíssimo, né? 90% dos alunos pegou o desenho, saiu calculando e nem parou para ver que parte da seção era, na verdade, uma superestrutura bem pequenininha a meia anal do casco. Então, fica atento que é tópico de erro. Se você já fez a análise, já marcou os elementos efetivos, 100% efetivos na rigidez da viga navio, então é hora de realizar os cálculos. E aqui não tem vamos dizer, muito conceito envolvido. É um procedimento operacional. Eu gosto muito de construir uma tabela. Então, na primeira coluna da tabela, eu coloco uma identificação do elemento. Pode ser simplesmente um número? Pode. Pode ser um label, um textinho? Eu prefiro um textinho. Eu acho que não custa tanto assim e a resolução fica muito mais clara, não precisa ficar olhando figura, tabela, mas cada um faz aí. Eu já vi código de cores. Tem aluno meu que pinta trechos da seção com cor diferente e coloca a cor da caneta para identificar. Não vejo problema, acho que fica bem legal, inclusive. Na segunda seção, eu gosto de colocar a dimensão paralela ao eixo horizontal da minha seção, ao eixo neutro, vamos chamar assim, né? Embora eu não saiba a posição dele, eu sei que ele é um eixo horizontal, um eixo paralelo ao plano de linha d'água. Então, eu gosto de colocar a primeira dimensão na direção desse eixo neutro e a segunda direção ortogonal a esse eixo neutro. Você já vai entender o porquê, tudo bem? Tem alguns elementos que essa questão fica um pouco complexa. Então você pode colocar a área do elemento direto.
estamos falando aí tipicamente de reforçadores, tudo bem? Então, no caso de reforçador, eu uso uma terceira coluna, que é a área, direto. No caso de chapas, eu uso então espessura e comprimento na direção paralela e ortogonal ao meu eixo neutro. Com base nisso, eu crio uma próxima coluna, que é a quantidade de elementos. Então, por exemplo, costado. Tem 2 costados? Eu jogo um 2. Convés. Bom, às vezes tem vários convéses, mas esses convéses têm cota Z diferente. Então não dá para somar. Tem que deixar convés principal, convés médio, teto duplo fundo, fundo, porque eles têm cota Z diferentes. Então eu não consigo colocar um multiplicador. Coloco o número 1. Mas reforçador é muito claro, né? Então eu conto as quilhas, professor, as quilhas. Existe a quilha e as quilhas laterais. Então eu posso chamar de as quilhas, não tem problema nenhum. Ah, mas tem espessuras diferentes. Então eu separo quilha principal, as quilhas laterais. O número de linhas nessa tabela pode ser infinito, tantas quanto forem necessárias para discretizar os elementos da seção. Não há problema, não há regra para isso. Faça com o bom senso de um engenheiro naval. E aí eu coloco então, por exemplo, reforçadores do convés. Bom, vou admitir que todos têm a mesma área e têm a mesma cota Z. Então eu consigo colocar, sei lá, 15 reforçadores no convés. Ou seja, a quantidade de elementos. E aí eu crio uma próxima coluna, que é a distância do centro do elemento, que eu estou em cada linha, e o eixo neutro. Professor, eu não sei onde está o eixo neutro. Então, essa primeira coluna, eu faço a hipótese, na verdade é um procedimento matemático, não é uma hipótese. Eu faço em relação à quilha do navio. Então, essa coluna mede a distância do centro do elemento até a quilha do navio. Então, eu vou chamar de ZQ, distância Z em relação à quilha do navio. Tudo bem? Professor, tem que descontar metade da espessura da chapa? Tem que descontar metade da altura do reforçador? Sim e não. É o que eu digo sempre para vocês aqui no canal. Vocês não estão num curso de matemática. Vocês estão num curso de engenharia. Se você for ficar descontando 2 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros de espessura de uma chapa em relação a 8 metros, 20 metros, 15 metros de distância Z, você só vai perder tempo. Então, numa prova, você ficar descontando meia espessura de chapa vai te fazer não terminar a prova. E aí, professora, sua prova é muito longa, não dá tempo de fazer. Dá tempo se você for esperto. Agora, se você ficar lá descontando meia espessura de chapa, de repente, uma semana você não terminou a prova. Não é verdade? Então, o que eu quero ensinar para vocês é a pensar. Faz sentido eu descontar meia espessura de chapa numa altura de 10 metros? Não. Numa prova. Eu estou em casa, numa planilha eletrônica, com Excel, tenho aí uma semana para fazer o trabalho. Vale a pena descontar a espessura? Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma altura de quilha, né? Às vezes não é uma quilha, vamos dizer, vamos pegar uma cicorda. Então eu tenho uma cicorda em L. Eu tenho uma altura dessa cicorda de 1 metro. Mas o centro de área dela não está no meio dela, não está no meio metro. Está mais próximo da flange, não é verdade? Então eu tenho que calcular a posição do centro dela para depois tirar o centro dela em relação à linha neutra? Claro que não. Coloca lá meio metro. Né? Aproxima o centro da cicorda em L por metade da altura dela. Para uma prova, está mais do que suficiente. Mas escreva essas hipóteses. Hipótese 1, estou desconsiderando meia espessura das chapas. Hipótese 2, estou desconsiderando a variação entre o centro de área do reforçador e a metade da altura do reforçador. Que aí o professor sabe que você sabe das coisas e sabe como resolver. Show de bola, pode ganhar até um bônus na nota. Tudo bem? Então, colocou a cota Z em relação à quilha. Aí ficou fácil, né, pessoal? Calcula a área. Multiplica, então, a área de cada indivíduo
pelo número de indivíduos na seção, você tem a área total em cada uma das linhas. Depois calcula na próxima coluna o produto área vezes ZQ. E você então tem o momento de área em relação à quilha do navio. Você tem então essa coluna e a coluna da área. Faz a somatória da coluna do momento de área em relação à quilha, faz a somatória da área. Divide um pelo outro. Você tem então a posição da linha neutra medida em relação à quilha. Então já sabe onde está o eixo neutro. Primeira tarefa cumprida para o vídeo de hoje. Segunda tarefa. Fica comigo, eu sei que está longo, eu sei que é um procedimento operacional, mas você tem que aprender. Então, já sabe onde está o eixo neutro. Coloca mais uma coluna na tabela. Momento de inércia próprio. Professor, o que é momento de inércia próprio? Você pega aquele elemento que você está calculando a propriedade naquela linha e calcula o momento de inércia em relação ao eixo que passa por ele mesmo. Então, eu só uso uma equação, que é o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa, que é BH ao cubo sobre 12. A mesma equação deduzida por Galileu lá no ensaio de Cantilever há séculos atrás. Essa é a única que eu sei. Então, chapas horizontais, né? Agora você entendeu por que eu faço uma convenção. Distância paralela e distância ortogonal ao eixo. Então é sempre aquela primeira coluna de distância paralela vezes a coluna de distância ortogonal ao cubo dividido por 12. E o momento de inércia de reforçadores? Bom, faça uma experiência. Pega a área do reforçador, tira a raiz quadrada e faz como se fosse um reforçador quadradinho. Veja o momento de inércia próprio dele. Compare com as outras parcelas. Veja se é algo relevante. Novamente, professor, estou fazendo uma prova. Posso desconsiderar o momento de inércia próprio dos reforçadores? Pode. Estou dizendo aqui, pode. Vai me perguntar isso no dia da prova? Eu vou dizer, faz parte da tua resolução. Agora, no vídeo eu estou dizendo, pode. Por quê? Porque invariavelmente é desprezível comparado ao momento de inércia próprio, por exemplo, de uma chapa de costado. Vai ficar muito claro nos exercícios, tá bom? Outra coisa, chapas horizontais. Eu estou pegando milímetro ortogonal ao eixo e elevando ao cubo. Então é milímetro ao cubo, ou seja, desprezível. Então, o momento de inércia próprio só vai interessar de chapas verticais. Pode confiar em mim, mas escreva isso no dia da prova. Estou desprezando momento de inércia próprio de reforçadores e chapas horizontais. Mas, novamente, estou em casa, estou numa planilha, tenho um mês para fazer o trabalho, para fazer o projeto. Calcula essas parcelinhas. Está mais próximo da realidade. Está mais ali aderente ao que você está fazendo como projetista, como engenheiro. Bom, calculei então o momento de inércia próprio. Crio a última coluna, momento de inércia de transferência. É o famoso pegar o eixo na figura e transferir para o eixo neutro da seção. Vocês aprendem isso em estática com o teorema dos eixos paralelos. Talvez aprenda isso em mecânica dos sólidos e outras universidades. Nada mais é do que a área do elemento que você está calculando vezes a distância do eixo próprio, o eixo que passa pelo centro do elemento, e o eixo que passa pelo centro da seção que você está analisando. Então, nessa última coluna, você pega a área, pega a distância do centro do elemento até a quilha, subtrai a posição da linha neutra, eleva isso ao quadrado. Você vai ter, então, momento de inércia de transferência de cada um dos itens da planilha. Fez a somatória de momento de inércia próprio, fez a somatória de momento de inércia de transferência, somou as duas parcelas, momento de inércia total da seção em relação
ao eixo neutro da seção. É o momento de inércia que você vai usar lá na equação de tensão que a gente comentou no início desse vídeo de hoje. Professor, chapa inclinada, bojo, tem outras formas de calcular? Tudo isso vai ser tópico de outros vídeos. Fica comigo, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a divulgar esse projeto, porque está dando muito trabalho cada um desses vídeos. Cada vídeo desse eu gasto o que eu gastaria em umas 10 aulas presenciais, de verdade. Mas é um prazer estar aí na tua casa, nesse tempo de pandemia, estar aí no teu notebook, no teu celular, no final de semana, à noite, o momento que você sente mais prazer, mais confortável em estar estudando. E se tiver alguma dúvida, manda um e-mail, deixa aqui um comentário, que eu vou ter um prazer enorme em esclarecer essa dúvida sempre que eu puder. Um forte abraço, pessoal!